As plantas rindo. Meu amigo, tá um negócio fantástico esse dia hoje, depois dessa chuva maravilhosa que nós tivemos. Bom, o papo agora é sobre regulamentação do transporte por aplicativo. Vamos falar uma coisa assim, há 10 anos atrás tu falava uma coisa, aplicativo era uma coisa assim como a internet, né? Como coisa se falava, mas não era uma coisa que chegava na grande massa. Hoje o aplicativo chega na grande massa, chega em todos os recantos. Porém, essa relação empresa de aplicativo, motorista e no meio tem alguns intermediários, essa relação nunca foi pensada de como poder estruturar isso para que democraticamente o mercado se convivesse bem, tranquilo, com uma regulamentação, com uma regulação desse assunto. Estou aqui com o Eduardo Silva, que representa o Sindicato dos Aplicativos aqui de Camaquã, da região, e Eduardo Silva vai tentar me explicar um pouquinho sobre isso, para ver se a gente começa a falar nisso, porque é um assunto extremamente novo. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Acústica. Pois é, Fábio, eu estou como representante do sindicato, né, do Sintrapli, que é um sindicato estadual. Sim. Né? Então aqui em Camaquã eu sou representante do sindicato e através do sindicato a gente está podendo fazer esse debate em nível nacional. Quando o presidente Lula assumiu, e já durante a campanha ele dizia isso, que ele gostaria de regulamentar, né? De fazer a regulação da questão dos aplicativos. E não só dos aplicativos de transporte, né? De moto, de bike que tem, como também de carros, mas toda essa regulamentação desse marco da internet que não está regulado, né? Então aí nós temos aí o WhatsApp, nós temos o Face, nós temos um conjunto de coisas que geram bilhões por dia. Sim. E não tem uma regulamentação para isso, né? A questão é extremamente nova. Então o assunto nosso vai trazer alguns a favor, alguns contra. E eu, sinceramente, eu não tenho uma posição clara sobre isso. O que eu temo, Eduardo, é que às vezes um engessamento das relações acabem criando dificuldade. Eu tenho medo muito assim, das coisas muito engessadas. E isso vem daqui a pouco a tirar motoristas que hoje estão atendendo ou empresas que estão trabalhando. Qual é a intenção de fazer a regulação disso, então? Bom, a intenção é do governo, né? E o que ele tem feito? Ele tem reunido as entidades, sindicatos, as centrais de trabalhadores, que têm essa relação com os motoristas de aplicativo para pegar as demandas. O que nós queremos? Isso está sendo muito interessante, porque não está sendo uma decisão de governo, não está vindo de cima para baixo. Eles estão nos ouvindo, nós, motoristas, né? E por isso que eles não falam muita coisa antes de receber essas propostas. Tem um grupo de trabalho que está se estruturando nos próximos 2 meses, vai ser muito rápido isso, né, para esse ano, e onde a gente está fazendo esse debate. Tem várias ideias. Mas a grande questão, o Fábio, que a gente estava conversando antes aqui, é que existe uma concorrência desleal entre as plataformas de aplicativo. Estava te dando o exemplo antes aqui do Garupa, né? O Garupa, estou inventando uns números, né? Sim. Só para o público poder entender. O Garupa paga R$10 numa corrida. Recebe R$10. Recebe do passageiro e paga R$8 para o motorista. Sim. A Uber, nesse mesmo trajeto, cobra R$10, quer dizer, não altera para o passageiro, só que paga para o motorista R$5,99. Quer dizer, fica com um valor a mais. Sim. Né? Bom, num conjunto de corridas, a Uber tem mais gordura para poder fazer uma promoção para o seu cliente. E aí, tu tem uma concorrência desleal no mercado. Né? Por quê? E eles fazem isso em cima do custo de trabalho do motorista, porque eles pagam menos para a gente. Né? Então, hoje, o Sintrapli defende algumas questões assim. Eu acho que isso é muito claro assim, para os motoristas que estão me ouvindo. Né? Primeira coisa, nós não queremos engessamento de horário. Então, Eu sou autônomo.
Eu decido o meu horário. Qualquer regramento que diga assim, tem que trabalhar 4, 5, 8, 10, nós não queremos. Bom, eu acho que isso é bom, né? Porque, por exemplo, eu trabalho na minha empresa até as 8 da noite. Eu quero fazer porque assim, a função do aplicativo é isso, né? Eu quero fazer um extra entre 8 da noite e meia-noite, porque eu quero fazer uma gordura para as férias da minha família. Bom, então eu tenho a gerência do meu horário. Então, do seu tempo. Eu achei boa essa primeira... Porque deixa eu só dizer... Tem duas coisas, o motorista aplicativo e o motorista de caminhão, os carreteiros, pessoal. Porque lá tem um problema. Tu tem meta para atingir uma velocidade e uma distância em horas, em dias, em horário. E aí, muitas vezes, as empresas quase que obrigam o cara a trabalhar 18, 20 horas num caminhão para ele poder atingir a meta. E isso acaba trazendo um perigo na estrada. Então, o aplicativo é diferente. Então, não teria horário. Bom, o que mais? Não tem horário. Quem define, se eu quiser trabalhar 2 horas, se tu quiser trabalhar 10, outro 20 ou 30, nós é que vamos gerenciar. Mas como tu consegue regrar isso aí de uma maneira tal que o motorista ganhe para sobreviver e não seja explorado, né? Porque os custos são todos nossos, né? E ao mesmo tempo não fique caro para o passageiro. Nós defendemos uma tarifa mínima nacional. Vamos colocar assim nos moldes do salário mínimo. Todas as empresas vão pagar por determinada corrida no mínimo R$8 para o motorista. E aí tu começa a regular o mercado. Porque a grande empresa não vai nos pagar R$ 5,99. Vai pagar os 8, que é a mesma coisa que o Garupa nos paga, por exemplo. Sim. E aí tu começa a ter uma regulação do mercado. Então, se eu trabalhar 5 horas, 6 horas, eu vou ganhar proporcional à minha produtividade. Essa é a ideia. Bom, chegou o horário noturno. Para quem trabalha na noite, corre mais risco. A gente defende um percentual em cima da tarifa mínima nacional. Eu tenho colegas que não trabalham domingo nem feriado. Eu trabalho de segunda a segunda. Já cheguei a trabalhar 70 horas por semana. Né? Aí tem um adicional por trabalhar domingo e feriado, mas isso tudo na tarifa. Então, se eu trabalhar só 3 horas todos os domingos, eu vou receber proporcional àquilo. Certo. Isso não onerará ao passageiro tu ter um extra de noite e domingo? Mas isso já tem. Já tem, só que de acordo com o interesse da empresa. Por exemplo, se domingo tem pouco passageiro, tem aquela famosa dinâmica. Sim. Tá. Né? Então a dinâmica, às vezes, sai R$20 mais caro pro passageiro. Nós queremos regrar isso aí. Tu entende que seja um percentual em cima. Ao mesmo tempo, a gente não quer receber R$5,50 por corrida, por exemplo, no meio da tarde de uma terça-feira. Entendi. Não, as dinâmicas é uma coisa interessante, né? Essa grande empresa, a Uber, que é uma empresa mundial, ela adotou uma série de coisas e uma tecnologia que acaba até surpreendendo a gente, porque começou a aparecer umas nuvens escuras na cidade de Camaquã, a tarifa muda. Muda. E o passageiro tem que... Mas muda se tiver pouco motorista trabalhando. Porque se tiver 30 motoristas trabalhando, pode estar caindo água e eles vão nos pagar R$5,50. Mas eu digo, é uma tecnologia muito bem trabalhada. Bom, a consequência dessa regulação e a regulamentação disso, vocês têm certeza de que possa ter um benefício ao motorista e não prejuízo ao motorista e ao passageiro? A gente entende que não. É evidente que, como tu mesmo falou, isso é uma questão nova, né? Então vai ser implementada, né? Está sendo construído, depois de construído vai ser implementado e talvez adequações sejam necessárias. Mas, por exemplo, nós temos alguns aplicativos em Camaquã, por exemplo, que remuneram melhor o motorista. E a gente nota que tem muito passageiro que não se importa em pagar R$2 a mais. Não. Pelo atendimento. E R$2, R$2,50, vamos arredondar assim, é 50% do valor do combustível. Tu entendeu? Então, R$2,50, isso para nós motoristas impacta bastante. Eu vejo vou te falar assim, uma realidade que eu conheço um pouquinho, tá?
Não estou falando de Camaquã, estou falando assim, quando eu estou em Porto Alegre, muitas vezes eu deixo o carro na garagem do hotel, onde eu estou, e faço o transporte por aplicativo, até para facilidade de garagem, essas coisas tudo. Eu percebi que nos últimos 5, 7 anos para cá, nós, pelo encolhimento da renda dos motoristas, houve uma diminuição da qualidade dos carros. Não sei se você consegue perceber isso, os motoristas estão nos falando aqui, estão ouvindo a gente, também conseguiram, pela dificuldade de sobrar de caixa, de gordura, para poder melhorar o carro. Sim, inclusive do atendimento, né? Aquilo que se tinha, muitos motoristas tinham uma aguinha no início, lembra? Tinha uma aguinha, tinha uma balinha, né? Então, e aí o que acontece? As empresas estão abrindo para a gente ter carros mais antigos. A gente não tem problema com relação a isso, entende? Sim. Todo o trabalho é livre para todos. Agora a gente tem que tentar manter um padrão, né? Isso foi o que motivou e que trouxe o motorista de aplicativo para dentro desse mercado. Uma outra coisa que é interessante registrar, que eu gosto muito, o Fábio, é assim, ó, nós motoristas de aplicativo incluímos no mercado um público que não usava o transporte individual. Ficava refém do transporte coletivo. Sim. No caso de Camaquã, muitas vezes de hora em hora, com baixa qualidade. Hoje, uma pessoa com mobilidade, ela consegue ser pega em casa, levado no médico, voltar por um custo razoável. É por isso que o Garupa diz, democratizou o transporte. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que há muitos anos atrás tu não tinha isso, né? Tu tinha ou o motorista, ou a linha de ônibus, ou o taxista. E o taxista, Eduardo, nessa entrada do aplicativo, ele também sofreu um revés. Porque a estrutura táxi era uma estrutura regulada pelas prefeituras e muitas vezes onerada pela burocracia, pelo cadastro, essas coisas. E eles se sentiram, na entrada dos aplicativos, aí, 10, 12 anos atrás, se sentiram assim, alijados do processo. Na verdade, a evolução tecnológica proporcionou isso, né? Sim. Então, se tu tem um setor que não entrou dentro dessa evolução, ele vai ficando para trás, né? Que nem, por exemplo, tu aqui, tu tem a rádio, né? Tu tem toda uma estrutura online, né? Rede social, né? Sim. Aquele que ficar só com rádio e jornal impresso, ele vai ficar para trás. Pois é. Né? Então a gente tem que melhorar. Eu não gosto muito de entrar no debate do taxista, porque eu entendo que todos nós somos motoristas e todos somos colegas de profissão. Sim. E é uma realidade que eu não conheço muito, né? Então, porque nunca fui taxista. Mas eu entendo que a gente tem que criar condições para que a gente possa todos vivermos do nosso trabalho. Sim. É uma coisa extremamente... É porque quando não tinha aplicativo, para ser taxista, tu tinha que ter uma placa, tinha que ter uma decisão governamental, tu tinha um ponto pré-definido, tu não podia estacionar num ponto que não fosse pré-definido. Essa é a regra que eu acho que ainda até hoje vale. Sinceramente, eu acho que vale isso, o regramento para táxi. E esse regramento de táxi... eu acho que, inclusive, as gestões públicas teriam que ver se esse regramento que tinha 50 anos atrás é o mesmo regramento que teria que ter hoje. Mas o táxi ele tem uma vantagem sobre nós, que é o seguinte, ele está ali parado e o passageiro pode chegar e pegar o táxi. Nós, motoristas de aplicativo, só podemos ser acionados através da plataforma. Então, sim. Então essa é uma questão. Interessante. Mas eu quero ampliar um pouco, o Fábio, e dizer o seguinte, que além dessa questão que a gente defende da tarifa mínima nacional, de um horário diferenciado para domingos, feriados e à noite, nós também estamos defendendo uma linha de crédito para motorista de aplicativo para poder adquirir carros. Sim. Né? Que isso, para nós, é fundamental. Né? Nossa manutenção de veículo é muito cara. É muito cara. A gente também defende que algumas questões de segurança sejam implementadas pelas empresas. Por exemplo, são poucas empresas, a Garupa é uma delas que faz isso, que coloca a foto do passageiro, que a gente consegue identificar. E isso
para nós é uma questão de segurança. Né? E para o passageiro, acho que todo passageiro deveria se prontificar a botar foto. Né? Tem gente que coloca foto de boné para não aparecer os olhos. Meu amigo, tu tá te prejudicando com isso. Então tem um conjunto, a questão da seguridade social. Hoje, se eu bater com o carro, eu tenho seguro. Meu seguro é de veículo, de passageiro e o meu seguro. Mas eu vou passar 2 semanas com o carro parado. Como é que eu faço? Até ser consertado. Então, a gente não é amparado. E ganha pouco para a gente conseguir fazer um caixinha para a gente poder alugar um carro. Sim. Então, é isso que a gente tem que tentar resolver, mostrar para as pessoas as nossas dificuldades, né? E eu sei que os passageiros compreendem bem. E nós não queremos aqui em nenhum momento que a taxa vá para R$20, R$50. Não é isso, né? Nós queremos receber um preço justo. Bom, que a gente recebe de muitas outras esse é um assunto que está se iniciando. É um assunto novo. Nós estamos falando aqui, acho que é pela segunda vez sobre esse assunto. É um assunto novo. Me diz uma coisa, o pessoal, tu falasse do sindicato. Os motoristas estão, como é um autônomo, estão se sindicalizando ou não? É necessário se sindicalizar? Isso eu queria tentar entender. Não, isso aí depende. Né? Por exemplo, assim, nós temos alguns aqui em Camaquã que são sindicalizados, sim, outros não. Sim. Tem uns que não concordam nem que esse debate que o governo está fazendo seja através do sindicato, mas foi o que o governo definiu. Sim. Né? Até pelo perfil do governo. Né? Sim. Então, assim, esse debate vai se dar através das centrais sindicais e pelos sindicatos motoristas de aplicativo. Então, mas independe, né? Cada um se sindicaliza quem quer. O resultado vai ser para todos. Né? Inclusive, para tu ter uma ideia, agora, essa semana, eu tive reunido com um secretário do Ministério do Trabalho, sim, o Gilberto Carvalho, em Porto Alegre. Foi uma reunião muito produtiva e eu estava na reunião por causa do sindicato. Sim. Se fosse o Eduardo motorista, ele não estaria na reunião, porque não tem como tu chegar e pincelar todos os motoristas, né? Sim. E escolher um. Então... Através de entidades que muitas vezes tu tem acesso a um bate-papo sobre esse assunto. Exatamente. Então, o que aconteceu? Estávamos nós, o Sintrap, tinha a Comob, que é uma cooperativa de motoristas de aplicativo, tinha a Associação dos Entregadores de Bike, que tem muito em Porto Alegre, tinha a Associação dos Motoboys. Né? Então, tinha um conjunto de entidades, tinha outros representantes também, do setor, conversando com o secretário do ministro e a gente apresentando as nossas demandas, as nossas necessidades. Essa reunião foi num dia e no outro dia pela manhã nós fomos chamados para uma reunião nacional da CUT, onde tinha entidades do Brasil inteiro. E ali a gente começou a ver o que todo mundo está pedindo. E nós temos diferenças, então nós estamos construindo uma proposta comum para apresentar para o governo. E essa proposta que nós vamos apresentar para o governo vai ser a base do que vai ser defendido, do que vai ser construído pelo lado dos trabalhadores. Sim. Bom, aí vai ter os empresários, depois que vão se reunir, vão apresentar deles, e assim nós vamos numa mesa redonda. Então hoje, Fábio, eu fico muito feliz que, fruto do nosso trabalho, da construção sindical, a gente está dentro desse grupo de trabalho que o governo está montando para debater a política para os motoristas de aplicativo. E eu sou um motorista de aplicativo. Quer dizer, eu acho que isso é importante, tu construir com quem está vivendo a realidade. Certo. Boa, é por aí. Uma pergunta que acaba de chegar aqui pela produção, através de um ouvinte, sobre motoristas que estão fazendo corrida fora do aplicativo através de solicitações via WhatsApp, o que não é permitido. Qual é a opinião tua e do sindicato? A questão é a seguinte: corrida de aplicativo é por dentro do aplicativo. Quem faz corrida por fora do aplicativo, cada um tem que ser responsabilizado pelo seu ato. A categoria não pode ser responsável coletivamente, tu entende? Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim: tem taxista que faz corrida fora do taxímetro. Quem tem que faz não são os taxistas, é o motorista específico, como é o motorista de aplicativo específico. Cada um tem que ser responsabilidade. Sabe que está fazendo algo que não é errado. Que é errado.
Sim, se eu me cadastrei num aplicativo ou em 2 aplicativos, eu tenho que fazer as corridas pelos aplicativos que eu me cadastrei. Se eu fizer por fora. E o cliente que continua a usar o WhatsApp ou o telefone para fazer esse tipo de corrida, está sabendo que tu está fora de um processo de proteção. Porque, por exemplo, a administradora, o Primove, por exemplo, aqui de Camaquã, o Garupa, o Uber, sabe o nome do passageiro que entrou no carro, sabe o nome do motorista que está ali, sabe a placa do carro, sabe o trajeto, porque as plataformas informam isso. Então, você está seguro quando entra num carro, quando chama por um aplicativo. Se tu chama pelo WhatsApp ou por telefone, tu pode saber quem é o motorista, mas tu está aparentemente desprotegido dessa segurança que tem no aplicativo. Na verdade, se tu chama um motorista por fora, tu está à mercê da confiança dele. Como o motorista também está à mercê da confiança no passageiro. Eu conheço o Fábio Renner, vou fazer uma corrida por fora. Mas se um dia eu peguei o Fábio Renner com a pá virada e ele quiser fazer uma bobagem, eu estou sofrendo risco. Aqui tem mais uma pergunta aqui, no mesmo sentido. São motoristas que trabalham como motoristas de aplicativo, mas que fazem corrida por fora, inclusive entre Camaquã e Arambaré. O que é permitido pelo aplicativo, o que é permitido pelo táxi, tu pegar um carro e dizer o seguinte, liga o taxímetro aqui, eu quero ir para Arambaré. Liga aí, eu peço na outra plataforma, vou para Arambaré. É fácil, tranquilo, mas é registrado, tu acompanha o que é o teu trajeto. Tem duas questões assim, Fábio, que é interessante a gente colocar. A legislação diz o seguinte, eu não posso pegar o passageiro na esquina e ele chegou em mim. Eu estou com uma placa do Garupa, eu disse, tu faz Garupa? Faço. Tu me leva em tal lugar? Não posso fazer. Agora, se for através de uma plataforma digital, então aí tem um debate. O WhatsApp é uma plataforma digital. E também tem a questão do motorista particular. Então, se eu pegar o Fábio Renner me contratar, Eduardo, quanto é que tu me cobra para ir a Porto Alegre? Te cobro R$500. E eu prestar esse serviço e tirar uma nota fiscal de prestação de serviço na prefeitura, eu estou regulamentado. O que não é a maioria dos casos que acontece. Inclusive tinha uma pessoa em Camaquã que tinha um apelido, inclusive, né? Foi parado pelos agentes de trânsito, deu briga, inclusive, com o agente de trânsito, porque ele era muito conhecido por toda uma comunidade de fazer corrida a baixo valor, fora da norma, e ele se dizia que estava ajudando as pessoas, estava dando carona para as pessoas. Não, mas está cobrando. E isso é uma coisa irregular. Não, e tem uma outra coisa assim, Fábio, tu vai todo dia de manhã e volta todo dia de noite de Arambaré. Aí tu chega assim, gente, eu tô indo todo dia às 8 e volto às 9. Quem quer ir comigo e dividir a gasolina? Né? 10 pila. Qual é o problema disso? O que eu não posso é fazer esse deslocamento só para isso. Né? Então tem toda uma outra relação que está colocada aí. Tem um outro meio de transporte que é o BlaBlaCar, que é uma outra plataforma também de relação. E o pensamento de você sobre isso? O BlaBlaCar é através de plataforma, né? Sim. Então, por exemplo... Teria regulamentação sobre o preço mínimo? Aí eu não tinha ninguém do BlaBlaCar lá para fazer esse debate. Eu não sei. O BlaBlaCar, eu me inscrevi no BlaBlaCar e nunca fiz nenhuma corrida. Sim, mas eu digo assim... O BlaBlaCar, ele te dá um preço mínimo e um preço máximo. Né? Então, por exemplo, assim, a ida para Arambaré. Sim. O mínimo que tu pode cobrar é 7, o máximo que tu pode cobrar é 15. Por pessoa. Aí tu insere o teu valor dentro. Aí tu vai pensar assim, mas se é para ganhar 15 pila, eu não quero fazer. E aí tu não faz. Tu entende? Mas é uma plataforma digital. Ali está regulamentado. Certo. Não, eu pergunto porque aqui nós temos um transporte que eu defendo muito, um transporte que eu vou te dizer, que é o transporte do ônibus. E nós, camaquenses, inclusive eu, como era vereador na época, eu reclamei muito na época da Freders, que nós precisávamos de ônibus bons, ônibus com ar-condicionado. Na época nós reclamávamos sobre ar-condicionado de ônibus e mais horários de ônibus diretos para Porto Alegre. E eu hoje já não tenho a mesma coragem de fazer essa reclamação, porque eu sei que tem um transporte entre municípios alternativo com uma passagem, às vezes, muito mais barata do que o ônibus,
E como regulamentar um assunto desses, tendo que o ônibus também tem que pagar lá o Dyer, pagar não sei o quê, pagar a rodoviária, pagar isso, entende? É uma coisa complicada, eu estou falando assim, é um tema que nós temos que exaustivamente conversar e ver os prós e os contras nisso, né? Olha, nós vamos ver o seguinte, Fábio, vamos ampliar esse nosso debate aqui para a nossa terra ali, Arambaré. Olha a dificuldade que é o transporte de ônibus no inverno. Os horários que vai, os horários que vem. Então, por exemplo, assim, se a gente tem um filho, a gente mora em Arambaré e precisa estudar em Camaquã, nós temos uma dificuldade de horário. Se eu moro em Arambaré e trabalho em Camaquã, eu tenho dificuldade de horário. Como tu regra isso? Eu preciso trabalhar e minha filha precisa estudar. Como é que tu faz isso? Aí a gente começa a criar as alternativas locais, que muitas vezes não são legalizadas, mas são necessárias para que a vida funcione. Né? Então... eu acho interessante a gente iniciar essa conversa, vai ser a primeira de muitas, e eu quero até aproveitar essa conversa com o Eduardo para convidar motoristas de aplicativos, motoristas taxistas, e eu até vou ampliar esse assunto para o pessoal da produção aqui, para nós ver sobre as empresas de transporte coletivo, tanto urbana como essas intermunicipais, para ver como esse processo todo está influenciando na sua vida ou na sobrevivência desses meios, né? Porque é importante, nós vamos ter que... Agora, só para terminar o assunto, mototáxi. Agora, eu vi de madrugada, mas eu estou tentando me lembrar a cidade. O prefeito da cidade diz o seguinte: não tolerará mototáxi na cidade dele lá. Não tem lei, não tem regulamentação e o pessoal está forçando a barra. Mototáxi é um outro serviço que não é serviço de entrega de mercadoria, é carregar um passageiro na cacunda num motorista. Como funciona? Como as pessoas recebem? Rio Grande funciona com central de atendimento. Sim. Cada ponto tem a sua central de atendimento. Em Arapongas, em Paraná, 20 anos atrás, eu peguei mototáxi para ir no centro da cidade. Mas como é que está hoje isso? Não sei te dizer. A regulamentação disso eu não sei. Mas se a gente for analisar, o Zé Cândido, há muito tempo atrás, ele montou um bicicletário, né? Antes de todo mundo falar. E hoje tu usa com aplicativo. Para te liberar as bikes de ponto a ponto. Tem isso também. E o pessoal lá em Porto Alegre faz muita entrega de lanche por bike. Sim, aí tudo bem. Mercadoria. Agora, eu, motociclista, pego uma pessoa na minha garupa para fazer o transporte de passageiro. Qual o compromisso que eu tenho com essa segurança do passageiro que está atrás de mim? Eu tenho a segurança de um seguro, entendeu? Tudo que derivaria de dentro de um automóvel, agora eu estou falando para uma moto. É uma coisa que teremos que discutir, porque algumas cidades já está regulamentado, como disse o Diego aí, central de atendimento. Mas, e a pessoa... Esse negócio, por exemplo, lá de Araponga, eu vou contar para vocês, porque era no verão, era uma feira que nós fomos de imóveis para lá. Tchê, a hora que eu botei o capacete do cara, que o cara me emprestou o capacete dele, eu fiquei imaginando o seguinte: quem é que usou o capacete antes de mim nesse capacete aqui? Então daqui a pouco o cara passou o dia inteiro com 10 cabeças andando com capacete, mesmo capacete, que ali dentro vem, inclusive pode vir algum problema, um brinde. E aí eu fico pensando, entende? Eu quero usar o mototáxi, mas o capacete é meu, é do cara. É interessante a gente discutir sobre isso, Fábio, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu com 133 quilos, eu não tenho coragem de andar de moto dirigindo. Quem dirá na garupa de alguém, né? Então... eu digo, mas é um assunto que tem que discutir. Bom, Eduardo... Mas o sistema de transporte é algo que tem que ser debatido. Por exemplo, nós fizemos uma conversa aqui que assumiram um compromisso com a gente, mas até agora não saiu do papel, que era para sair até dezembro, ali na divisão de transporte. Que era o seguinte: nós somos multados por parar em fila dupla no centro. Sim. E às vezes assim, é 20 segundos, 15 segundos para o passageiro subir ou descer. Aí nós pedimos, nós queremos um... Não, já que não dá para ter tolerância, né? Que o certo seria a lei do bom senso, né? Nós queremos um espaço de embarque e desembarque em cada quadra, área azul. Ficaram de providenciais para nós. Aí tem uma área de embarque e desembarque na frente da prefeitura.
eu não vou dizer de quem, mas seguido tem um carro de uma pessoa muito conhecida parada na área de embarque e desembarque, né? Então, assim, nós temos dificuldade. Como é que nós vamos parar, tu entende? Então, essas coisas a gente também tem que ser reconhecido no trânsito, né? São dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Olha, o que nós queremos aqui essa conversa. Eu sei que tem gente a favor, gente contra, mas é só para clarear o assunto. É uma novidade que todos nós estamos convivendo. Há categorias que eu chamo de imprescindíveis, que são os transportes coletivos, tanto urbano como interurbano. Os motoristas de táxi, durante séculos, fizeram um belíssimo trabalho para nos ajudar a transportar. Agora há os aplicativos e há aquelas pessoas que utilizam-se como se fosse aplicativo para também fazer o seu trabalho. Aí vou dizer, o Fábio está contra. Meu amigo, é o seguinte... Quem usa um carro de aplicativo, ou usa um táxi, ou usa um ônibus, tu tem um regramento e uma proteção dentro disso incluído, tá? Agora, se eu quero fazer o uso de um carro pelo celular não, é pelo WhatsApp, por não sei o quê, ninguém sabe quem é o motorista, ninguém sabe quem é o passageiro, e depois, me roubaram, o motorista tentou me seduzir, não sei o quê. Bom, meu amigo, aí tu tá mano a mano, sem nenhuma proteção de alguém que está tentando, que é as empresas de aplicativo, regulamentar o processo. Então, tá isso aí. Eu só quero dizer o seguinte, me chegou uma informação agora, porque nós temos uma grande audiência, e eu tenho gente aqui que critica a entrada ou não, de sindicato ou não, mas aqui está dizendo o seguinte, numa rede social foi publicado o seguinte: em breve estarei fazendo o trajeto Arambaré-Camaquã, Camaquã-Arambaré várias vezes por dia. Quem quiser estar informado dos horários e valores, favor adicionar meu número na sua agenda do celular e me mandar um oi com o seu telefone. Em breve, entre em contato, diz uma pessoa aqui. Então, tem que ver como é que funciona esse assunto. Tudo tem que ser... porque se eu ficar sem proteção, eu entro em problema. Então, Eduardo, esse é o primeiro das nossas conversas. Mas então, Fábio, eu vou te pedir 2 minutos a mais. É que já estão me chamando... Não, mas assim, as pessoas fazem os comentários, né? Quem fez essa postagem fui eu. Ah, sim. Essa, de entrar em contato comigo. Mas não vi, tinha nome aqui. Não, estou dizendo. O que acontece? Estou indo para Arambaré todos os dias e voltando. Minha esposa entra ao meio-dia no Mercado Roxo e sai às 9h30 da noite. Certo. E eu estou me colocando à disposição para quem quiser ir nesse horário e voltar nesse horário, ir comigo. Sim. E cobro uma taxa de auxílio, de ajuda de custo na gasolina. É isso. Tu faz dentro do aplicativo, isso ou fora do aplicativo? Não, mas eu não posso fazer por aplicativo, sabe por quê? Porque eu estou carregando a minha família junto. Eu faço isso porque a minha esposa vem trabalhar em Camaquã. Entendi. Entendeu? Como é que eu vou usar o garupa para fazer isso e digo assim, parceiro, só tem uma coisa, eu vou levar minha esposa. Não posso. Não. Então, assim, a pessoa que colocou isso aí, ela fez esse comentário com o intuito da maldade. Porque é eu que estou aqui e estou falando isso. Pois é. Só que tem um problema, Fábio. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em se relacionar com quem é franco e gordo, como eu costumo dizer. Eu não tenho problema. Não estou fazendo nada de errado. Não apareceu o nome aqui, por isso que eu estou dizendo. Mas era. Então, só para deixar claro, a pessoa que tentou me constranger não conseguiu. Bom, 10h04, Eduardo Silva, muito obrigado pela presença aqui. Eu sei que é um assunto que vai dar pano para manga aí. Nós vamos contigo e com os demais amigos trazer mais informações. Obrigado por enquanto. Bom, são